Queridos, essa semana Deus tem feito algo diferente ao meu coração. Deus tem movido algumas coisas na minha vida pessoal, na minha fé. E eu creio que eu tinha outra palavra para trazer hoje de manhã, e eu pedi para os adolescentes e os jovens ficarem aqui, porque eu creio que o que Deus tem para fazer na nossa vida, também Deus quer fazer na vida deles. Eu não quero que eles percam isso, e eu quero que vocês, jovens, prestem atenção. Eu sei que tem a dificuldade da língua, que o tio às vezes fala o português caipirado, e aí fica mais difícil ainda. Mas eu quero que você preste atenção e que você deixe o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. O tema dessa mensagem é vivificando e avivando a minha vida espiritual. Fala assim, vivificando e avivando a minha vida espiritual. Amém? Amém. É interessante a gente olhar esse texto, porque Salomão acabou de construir um templo de adoração ao Senhor. Aquele templo que o Senhor havia dito que seria feito, que falou para Davi que o filho dele construiria, Salomão construiu. Ele acaba de construir, a palavra de Deus diz que todos os planos de Salomão para a construção daquele templo aconteceram, conforme ele imaginou no coração dele. E ele termina de fazer esse templo, termina de construir esse templo, e ele faz uma oração ao Senhor. E nessa oração que ele faz ao Senhor, ele pede algumas coisas, ele prevê algumas coisas que poderiam acontecer no futuro. E esse versículo 7, o capítulo 7, do versículo 14 ao 16, é a resposta de Deus a uma oração de Salomão. E essa oração que Salomão faz está no versículo 6, no 2 Crônicas, versículo 6, do versículo 24 ao 31. E olha a oração que Salomão faz ao Senhor. Deus, quando Israel, o teu povo, for derrotado por um inimigo, por ter pecado contra ti, voltar-se para ti, invocar o teu nome, orando e suplicando a ti nesse tempo, ouve dos céus e perdoa o pecado desse povo, do teu povo, e traze-o de volta à terra que deste a ele e aos seus antepassados. Quando fechar o céu e não houver chuva sobre a terra, e o teu povo pecar contra ti, e seu povo, voltado para esse lugar, invocar o teu nome, afastar-se do seu pecado, por o haveres castigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos seus servos, do teu povo Israel. Ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre toda a terra, que deste por herança do teu povo. Quando houver fome ou praga no país, ferrugem e mofo, gafanhotos e peregrinos, e gafanhotos devastadores, ou quando os inimigos sitiarem suas cidades, quando em meio a qualquer praga ou epidemia, uma oração ou uma súplica por misericórdia for feita por um israelita, ou por todo o teu povo de Israel, cada um sentindo as suas próprias aflições e dores, estendendo as mãos na direção desse templo, ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o teu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Assim eles te temerão e andarão segundo a sua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que o Senhor deu aos seus antepassados. Essa oração continua e ele vai cercando e dizendo várias situações que podem acontecer com o povo. E ele ora ao Senhor. E o versículo 7, o capítulo 7, do versículo 14 ao 16, é a resposta de Deus. A palavra de Deus diz que o Senhor aparece para Salomão à noite, não sei se por sonho, através de visão, né? Mas a Bíblia diz que o Senhor diz isso a ele: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Essa é a resposta de Deus para problemas que aquele povo pudesse enfrentar no futuro. E Deus disse, olha, se eles se arrependerem dos seus erros, se eles endireitarem as suas veredas, se eles amarem eu com toda a intensidade do seu coração e me buscarem com toda a intensidade, então eu vou perdoar os seus pecados e eu vou sarar a sua terra. E é interessante, queridos, a gente olhar, porque essa semana eu estava refletindo e meditando sobre esse avivamento que a gente tem. Todos nós, talvez o mundo está de olho nesse avivamento, nisso que está acontecendo lá nos Estados Unidos. E é interessante a gente olhar para esse avivamento não com o olhar de quem quer ir para lá para viver esse avivamento, mas
para a gente olhar para a nossa vida e perceber que talvez nós precisamos ser avivados. Um texto que o Senhor trouxe ao meu coração enquanto eu meditava sobre isso que estava acontecendo, sobre esses sinais, e que ali está acontecendo de fato um avivamento genuíno. Existe ali arrependimento, existe ali confissão de pecado, pessoas se entregando a Jesus, pessoas chorando, se quebrantando, se derramando na presença de Deus. Nós temos visto isso, eu tenho acompanhado os testemunhos das pessoas que estiveram ali, e o testemunho é muito rico, é muito forte, de pessoas que estão entregando a sua vida ao Senhor, naquilo que o Senhor está fazendo. Um culto como esse, um dia normal como esse, mas a presença do Senhor invadiu aquele lugar, e a manifestação da glória de Deus tem sido tão visível e tão palpável naquele lugar, que as pessoas têm se enfileirado e gastado horas para entrar naquele lugar e participar daquilo que o Senhor tem feito lá. Mas por que eu estou trazendo essa palavra? Porque quando eu estava meditando nesse texto, quando eu estava meditando nesse movimento, nesse mover de Deus naquele lugar, o que o Senhor trouxe ao meu coração é a passagem ali de Lucas 21, onde os discípulos estão voltando depois da crucificação de Jesus, os discípulos no caminho de Emaús. E é interessante, você conhece a história, nós conhecemos a história, que a história conta que após a morte de Jesus, eles voltam decepcionados, tristes, desanimados, porque o mestre morreu. E o desânimo, a tristeza era evidente na vida daqueles homens, porém, eles não perceberam que Jesus estava ali com eles no caminho, conversando com ele o tempo todo. E Jesus falava, e eles não percebiam que Jesus estava ali. E é interessante que a gente vai ver que no decorrer da história, ao final de tudo, quando eles chegam ao destino, Jesus senta para partir o pão. E a Bíblia diz que quando Jesus parte o pão, os olhos daqueles homens se abrem. E eles percebem que quem estava falando com eles era o próprio Jesus. E é interessante o que eles dizem depois disso, pastor Gilson. Porque eles dizem, porventura o nosso coração não queimava quando o mestre falava? Porventura o nosso coração não ardia enquanto as palavras entravam pelos nossos ouvidos? E eu quero dizer que essa palavra é para você, que talvez não tenha mais queimado quando a palavra do Senhor entra nos seus ouvidos. E a palavra do Senhor para nós nessa noite é para você que talvez não sente mais paixão pela palavra do Senhor. É para você que talvez tenha ouvido o Espírito Santo falar, mas não tem queimado o seu coração como aqueles homens. Você tem saído dessa agenda de Deus na nossa vida e na sua vida. É para você que vem na igreja como um mero ritual religioso. É para você que tem deixado as coisas de Deus tudo para segundo plano e tem vivido a sua própria vida, porque o seu coração não queima mais pela presença do Senhor. A minha oração nessa semana, o meu desejo nessa semana, eu falei para a Tati que eu estava pensando sobre isso e falando com Deus na fábrica, na minha linha. É só eu e as máquinas, então eu posso falar tranquilo que ninguém vai achar que eu estou maluco. E eu saí, estava voltando para casa, coloquei uma música lá, uma música em inglês, nem sei a letra, o que fala a letra, mas eu sei que o Espírito Santo tomou o meu carro e eu comecei a chorar e falar com Deus e queimar e dizer, e a oração que eu fiz ao Senhor é: Deus, aviva a minha vida. Eu preciso, Senhor, sair do marasmo, eu preciso viver algo maior, eu preciso me render à Tua presença, eu preciso mergulhar no Santo do Santo, eu preciso que o meu coração arda enquanto eu ouço a Sua voz. Eu preciso, Senhor, que a minha experiência cristã, a minha experiência religiosa esteja aquém daquilo que é a minha experiência com o Senhor. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. Nesse texto o Senhor traz 4 afirmações para Salomão. E a primeira afirmação que ele traz, eu quero conversar com vocês, é que nós somos povo de Deus. Fala para a pessoa que está do lado: você é povo de Deus. Você é povo de Deus. Fala para a pessoa que está atrás de você: você é povo de Deus. Deixa eu dizer algo a você. O avivamento não é para quem não é povo de Deus.
Viver uma vida queimando o seu coração em paixão, amor a Deus, não é para aqueles que não conhecem o Senhor. O que o Senhor diz a Salomão nesse texto: se o meu povo, se aqueles que se chamam pelo meu nome, se aqueles que se intitulam meus filhos, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei do céu e vou avivar a sua vida. Se o meu povo, querido, sabe qual é o problema nosso como igreja nessa geração? Nós nos esquecemos que somos povo de Deus. Nós começamos a viver pela nossa conta bancária, pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, e nos esquecemos que somos o povo de Deus nessa geração. Olhamos para as nossas necessidades mais do que pela nossa identidade em Cristo. Olhamos para as nossas carências mais do que para a nossa vocação como povo de Deus nessa geração. E o nosso coração não queima mais, porque o que tem nos alimentado não é o suficiente para nos fazer queimar. Olha o que está acontecendo no meio do povo. Deus diz assim: se o meu povo se humilhar. E é interessante isso, João, sabe por quê? Porque ele está dizendo para o povo dele: olha, se o meu povo se humilhar. Deus está dizendo e deixando claro que existe orgulho no meio do seu povo. Que existe soberba, que existe arrogância, que nós perdemos a visão de quem nós somos e não nos humilhamos mais na presença do Senhor. Quando nós olhamos na internet, as mensagens que nós ouvimos por aí, é a mensagem de 5 passos para a sua alegria, 5 passos para a sua felicidade. Ninguém mais fala: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Se humilhe porque o Senhor deseja que você se humilhe, para viver um avivamento. É hora de se humilhar, igreja. É hora de deixar o orgulho, a arrogância. É hora da igreja se colocar com a boca ao pó e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque somos homens e mulheres, Senhor, distantes daquilo que o Senhor sonhou para que sejamos. Depois ele disse: se o meu povo se humilhar e orar. Parece piada, né? Deus falando para o povo dele orar como se não fosse algo natural. Mas o Senhor está dizendo: olha, o meu povo não tem orado. O meu povo não tem me buscado. O meu povo não tem clamado. O meu povo não tem feito aquilo que eles devem fazer intensamente, diariamente, em todo o tempo, orando e buscando a minha face. E a pergunta para nós não é do nosso povo, porque é fácil, quando a gente fala do nosso povo, de um povo grande, olhar para a nossa vida e falar assim: bom, está falando do povo, está falando de todos nós. Não, você é povo de Deus. E a pergunta aqui relevante é: quanto tempo nós temos colocado a nossa boca no pó e clamado pela presença e por um avivamento na nossa vida? Não um avivamento visível. Não um avivamento como o que está acontecendo nos Estados Unidos, de um movimento, de um mover, mas um avivamento na nossa vida, na nossa fé, que foi ministrado aqui na hora do louvor. Um avivamento que nos faça queimar e arder o nosso coração. Ele diz ainda: se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. O que Jesus está dizendo, o que Deus está dizendo a Salomão é assim: eu não quero oração pela oração. Eu não quero oração como um ritual, como uma obrigação religiosa. O que eu quero é que vocês me conheçam. O que eu quero é que vocês me busquem. O que eu quero não é a oração religiosa, como aqueles religiosos que cumpriam aquilo como um ritual. Mas eu quero que vocês busquem a minha face, que vocês me conheçam como vocês nunca conheceram. E é interessante que ele diz depois: se vocês se humilhar e orar e buscar a minha face, depois ele diz: e se vocês se afastar dos seus maus caminhos. Deus está falando que o seu povo está andando em caminhos tortuosos. Deus está dizendo: olha, o meu povo não tem orado, o meu povo não tem se humilhado, o meu povo não tem buscado a minha face, o meu povo está andando por caminhos tortuosos. E é hora de a gente olhar para a nossa vida, olhar para a nossa experiência, para a nossa fé e reconhecer em nós os nossos caminhos maus.
Porque no meu carro, enquanto eu saía da fábrica, o que o Senhor trouxe ao meu coração foram aquilo que eu precisava mudar, aquilo que eu precisava entregar, aquilo que eu precisava me arrepender naquele momento. Nós precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos. A segunda afirmação que Deus faz a Salomão é: Deus vai perdoar os seus pecados e curar a sua terra. Fala assim: Deus vai perdoar os meus pecados e vai curar a minha terra. Quantos precisam de cura? Quantos precisam da sua vida sarada na presença do Senhor? Quantos precisam viver a abundância de vida que o Senhor tem para você? A promessa de Deus é: povo meu, se vocês se humilhar, se vocês orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Quantos nós temos sofrido, não na nossa vida física talvez, mas na nossa vida espiritual, adoecidos, paralisados, infrutíferos, não produzimos, não frutificamos, não tem vida nessa raiz, nessa planta que nos tornamos de sequidão. As pessoas olham para nós como cristãos e não encontram alegria, não encontram sentido, não encontram prazer, não encontram em nossa vida um brilho no olhar que produz vida neles. Talvez nós precisamos nessa manhã de cura para a nossa alma. Talvez o que nós precisamos nessa manhã é de cura para a nossa fé. E é interessante que essa palavra cura, quando eu fui pesquisar no aramaico, é a palavra que deriva do Rafá. E quem conhece um pouco da palavra de Deus sabe que Jeová Rafá é um dos atributos de Deus. Jeová Rafá é o Deus que cura. E o Deus que cura está dizendo para mim e para você que não importa a doença que nós estamos vivendo, não importa a situação que estamos enfrentando, não importa o quão infértil nós estamos, o que importa é que nós precisamos nos humilhar e orar e buscar a face do Senhor e se afastar dos seus maus caminhos, porque Ele é o Deus que pode curar a sua vida nessa manhã. A terceira afirmação que o Senhor faz a Salomão é que de hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações que foram feitas nesse lugar. Olha o que Deus está dizendo, igreja. Se houver quebrantamento, se houver humilhação, se houver uma consciência da sua identidade, se vocês buscarem a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, santificar a sua vida em todo o tempo, então eu estarei atento às orações feitas nesse lugar, e os meus olhos e os meus ouvidos estarão inclinados para ouvir o seu clamor. Deus está dizendo: se houver quebrantamento, arrependimento, humilhação, rendição, os meus olhos e os meus ouvidos estarão inclinados para ouvir o seu clamor, igreja. A quarta promessa, a quarta palavra de afirmação que o Senhor dá aí a Salomão é: escolhi e consagrei esse tempo para que o meu nome esteja nele para sempre. Que coisa fantástica! Escolhi e consagrei esse templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Eu não sei se você compreende essa realidade. Que isso? No Antigo Testamento, a experiência religiosa baseava-se no templo. E a palavra de Deus diz no Novo Testamento que agora o Senhor não habita mais em templos feitos por mãos humanas. Então, queridos, o que o Senhor está dizendo aqui agora na nova aliança é que Ele escolheu e santificou eu e você como habitação da presença do Senhor, para que o nome dEle esteja sobre a nossa vida para sempre. Você é habitação do Espírito Santo de Deus, você é templo do Espírito Santo de Deus, e Ele te escolheu. Não foi eu que escolhi a Deus, não foi você, Juninho, que escolheu a Deus, mas Ele nos escolheu para que o nome dEle estivesse escrito no mais alto da nossa vida. 1 Coríntios 6,19 diz assim: a
acaso não sabe que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Atos, no capítulo 17, 24, diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em templos feitos por mãos humanas. Tem gente que acha que Deus, a gente vai embora daqui, ele fica aqui preso. Eu vou lá na igreja para encontrar com Deus. Querido, não faz sentido. Deus não habita mais em templos. Deus não está nesse lugar. Não tem nada especial aqui nessa casa. Isso aqui é uma casa como a sua casa. O que você vive aqui, você pode viver lá. O que você vive aqui, você pode viver na sua fábrica. A palavra de Deus está dizendo que Ele habita em nós e dentro de nós. E a presença do Senhor está na nossa vida enraizada e com uma placa escrita na nossa testa: propriedade exclusiva do Senhor. Amém. 2 Coríntios 6,16 diz assim, em citação ao Antigo Testamento: habitarei com eles, e entre eles andarei, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E olha Apocalipse 21:3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono de Deus e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus em todo o tempo. Deus nos escolheu. Deus te escolheu. E Deus não te escolheu para viver uma vida de sequidão, uma vida de apatia, uma vida de infrutífera. O Senhor te escolheu para viver uma vida plena, abundante, cheio de vida, cheio de alegria e cheio da presença de Deus em todo o tempo. Amém. Esse texto traz as afirmações feitas por Deus, mas também traz as responsabilidades nossas como a igreja. Qual é a nossa responsabilidade como igreja, pastor? Primeiro nós precisamos fazer uma pergunta: nós temos vivido como povo de Deus? Nós temos tratado com a seriedade que o Senhor espera que nós tratamos o teu reino, o reino dele na nossa vida? Nós temos essa consciência de que somos, de fato, o povo de Deus nessa geração? Mateus 4, de 1 a 11, diz lá, eu quero compartilhar com você a tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se deles e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus novamente lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso lhe darei, se você prostrado me adorar. E Jesus então diz a Satanás: retira-te daqui, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e serviram a Jesus. O que Jesus nos ensina com esse texto? Primeiro, que para nós queimarmos na presença do Senhor, para que nós possamos viver um avivamento na presença do Senhor, nós precisamos nos humilhar, nós precisamos orar, nós precisamos amar o Senhor mais do que tudo na nossa vida, nós precisamos nos render à vontade, ao senhorio de Cristo, nós precisamos voltar a viver uma vida de santificação. Nós precisamos nos afastar daquilo que nos afasta de Deus. Nós precisamos intencionalmente retirar da nossa vida aquilo que nós sabemos que fere aquilo que é o desejo de Deus para nós como filhos. Nós precisamos viver essa vida de realmente santificar o nosso ser. Mas é interessante o que Jesus faz e o que Jesus nos ensina com esse texto.
Que a primeira coisa que nós precisamos entender para a gente viver um avivamento na nossa vida, nós não podemos viver pela fome. Fala assim, eu não posso viver pela minha fome. Queridos, talvez a nossa experiência religiosa é baseada na nossa fome. Não no nosso amor e a nossa intenção de buscar a Deus com toda a nossa força, mas o nosso desejo que está por trás das nossas intenções de conquistar algo e usar o Senhor para que faça isso na nossa vida. Talvez as nossas orações, elas não são resultado da nossa intensidade na busca e na paixão por Deus, mas elas são resultados das nossos interesses naquilo que Deus pode nos oferecer. Você é povo de Deus, amém? Amém. Quem aqui é povo de Deus? Fala assim, eu sou povo de Deus. Então não viva pela fome. Amém. O povo de Deus não tem a consciência que está faltando, ele tem a certeza que Deus já deu tudo o que ele precisar. Você quer viver um avivamento na sua vida? Para de olhar o que está faltando na sua vida. Para de olhar o que você não tem. Para de olhar aquilo que você sonhou, aquilo que você desejou. Para de se descabelar com o futuro dos seus filhos. Começa a entregar a sua vida e o seu caminho para o Senhor e confiar nele. Sabe por quê? Porque um cristão não vive pela fome. Ele vive pela consciência. E a segunda responsabilidade que o Senhor Jesus nos ensina é que nós precisamos ter a certeza que somos filhos de Deus. Às vezes nós recebemos uma proposta de trabalho melhor e a gente logo sai abraçando aquela proposta. E às vezes a gente sai falando que é Deus que está fazendo aquilo. Mas nós vemos as propostas de Satanás para Jesus eram todas boas, era ou não era? Hã? E às vezes tem gente que está recebendo propostas de Satanás, abraçando e agradecendo a Deus, como se fosse Deus que tivesse feito. Sabe por quê? Porque vive pela fome. Você tem certeza que você é filho de Deus? Então por que a tribulação tem te tirado do centro da vontade de Deus? Você tem certeza de quem você é, de que você é povo de Deus? Nós temos essa consciência que somos a igreja do Senhor nesse tempo. Então por que temos medo da falta? Porque nós olhamos para a nossa vida e damos mais valor ao que não temos do que naquilo que o Senhor já fez por nós na cruz do Calvário. Você quer viver o avivamento? Amém. Você precisa ter a certeza que você é filho de Deus. Isso não é homem que vai te falar. Isso não sou eu que vou dizer para você, olha, você é filho de Deus. Creia que você é filho de Deus. Isso é o Espírito Santo que vai dizer no teu coração e vai cravar no seu coração, como diz ali em 2 Crônicas, no capítulo 7, do 14 ao 16. Eu vou gravar o meu nome no seu coração e a partir de hoje, você é propriedade exclusiva do Senhor. Amém. Se coloque em pé. Coloca uma música de fundo aí, Zuco, para mim, por favor. Se possível, sem letra, só fundo musical. Pastor, qual é a aplicação prática dessa palavra para nós hoje? Eu quero queimar meu coração. E eu me nego a ser uma igreja infrutífera. Amém. Eu me nego a ser uma igreja que vive pela religião e não pela paixão que move o nosso coração. Esses dias eu estava com o Biel assistindo uns vídeos de uns jovens adorando ao Senhor. E a gente estava assistindo e o Biel falou, pai, por que a gente não faz isso acontecer aqui? Eu falei, por que você não faz isso acontecer aqui? Você sabe qual que é o problema do avivamento? O problema que eu vejo na nossa maneira de pensar o avivamento é porque a gente sempre acha que o avivamento está fora e a gente nunca percebe que o avivamento começa dentro de nós. Que a gente sempre acha que o avivamento é o amor de Deus a uma pessoa mais do que a mim. Mas não, deixa eu dizer algo para você. Todo avivamento que nós vimos, experimentamos, tudo aquilo que nós sonhamos como igreja vai acontecer o dia que você queimar por Deus. Amém. O dia que vir na igreja não é mais uma obrigação. O dia que buscar a palavra do Senhor de bom grado é o desejo da sua alma. O dia que a oração não for mais um ritual religioso.
O dia que o nosso dinheiro, nós não contarmos ele como nós contamos, mas nós dissemos ao Senhor: Pai, manifesta a sua glória. Tira os meus olhos desse mundo, daquilo que o diabo está oferecendo. Querido, sabe por que nós estamos nos perdendo? Porque o diabo tem colocado pratos de lentilha na sua frente e você tem acreditado que aquilo é Deus que está te dando. Mas não é. Porque você perdeu a sua identidade. Você se contenta com um prato de comida enquanto Deus tem uma mesa farta dizendo a você: filho, senta e come à vontade. Porque aqui não acaba, aqui flui. Quando acabar eu mando mais. Um maná é para toda hora, é para todo tempo, é para vivificar a sua vida. Eu estou trabalhando para você ser vivificado. Aplicação para nós: é hora de se arrepender, igreja. É hora de olhar para nós não com um olhar orgulhoso, altivo e arrogante. É hora de olhar para nós e dizer: perdoa, Senhor, porque eu sou um homem ruim. Perdoa, Senhor, porque a culpa do fracasso na minha casa, no meu casamento, não é do outro, é minha. Perdoa, Senhor, porque o avivamento que não está acontecendo nessa nação é culpa minha. Misericórdia, Senhor. É hora de orar, igreja. É hora de colocar o nosso joelho no pó e dizer e clamar ao Senhor: Pai, fala conosco. Traz o teu reino. Sabe o que é interessante, igreja? Que na oração de Salomão, no capítulo 6, nós vamos ver que ele fala assim: olha, Pai, quando vier a epidemia, eu achei interessante essa palavra lá. Lembra do teu povo e lembra da oração que o seu povo fizer. Se eles se quebrantarem, se eles se arrependerem, se eles se humilharem, Senhor, lembra da tua fidelidade. E nós vemos uma igreja diante de uma pandemia, de uma epidemia, lamentando a doença, ao invés de estar de joelhos, dizendo: Senhor, tem misericórdia de nós. Afaste-se dos maus caminhos. Não é somente se arrepender, mas é se afastar daquilo que tem te afastado do Senhor. E a quarta aplicação prática é: se apaixone por Deus outra vez. É hora de você se apaixonar de novo. É hora de você queimar por Deus de novo. É hora de você sair do campo da religião e da obrigação e entrar no campo do prazer e da alegria, da bondade e da fidelidade do Senhor no nosso meio. A mensagem de hoje é sobre o avivamento que eu quero viver e que nós vamos viver. Talvez a sua vida espiritual hoje se resume a sequidão, apatia. Quantos cristãos sem vida, quantos obreiros apáticos, ministérios infrutíferos, igrejas que estão vegetando, não crescem, não avançam, não conquistam, não queimam mais para falar do amor de Deus. Não queimam mais por amor ao Evangelho. Você precisa de mudança? Então eu quero convidar você a vir aqui na frente. Eu quero dizer para você com toda a humildade do meu coração que eu fui o primeiro a ser impactado por essa palavra e cair de joelho na minha casa e pedir ao Senhor perdão pela maneira como eu tenho vivido.